Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Base, estamos de volta com mais um pós-jogo aí, jogo do São Paulo, vitória do São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil, estreia na competição, jogo de ida, a volta será no dia 20 de maio, 2-1 pro Tricolor agora, o Tricolor joga pelo empate no jogo da volta, né? A gente vai falar muito sobre o jogo de hoje, destacar algumas situações importantes do time do São Paulo. Luciano, é ali que o Luciano tem que jogar, gente, pelo amor de Deus. Eu recebi alguns comentários no último vídeo aqui do canal, do Giro de Notícias, falando assim, o Beiço passa muito pano pro Luciano, o Beiço ama o Luciano, adoro o Luciano é um grande jogador, e pra mim, ele na função certa rende e rende muito ainda, vai ajudar e vai ajudar muito o São Paulo. Hoje jogou próximo do gol, jogou como um segundo atacante, jogou ali pra finalizar, pra fazer o gol e fez 2 gols. Eu sempre disse aqui pra vocês, o Luciano não é meia, o Luciano é um segundo atacante, é um fazedor de gols, é um finalizador e na finalização ele é melhor que André Silva, ele é melhor que Caleri e é poucas ideias. Minha humilde opinião, tá, rapaziada? E hoje a gente viu o que aconteceu, né? Antes, deixa o like, comenta, compartilha aí pra geral também, se inscreva no canal se você não for um inscrito. Time do São Paulo, né, com os mesmos desfalques de sempre. E aí vem aquela desculpa, o São Paulo não jogou, não venceu por mais gols porque não tinha Lucas, porque não tinha... Porque tudo agora vai ser isso, né? Tudo agora pro São Paulo pra defenderem o Zubeldia vai ser, não tem Oscar, não tem Lucas, não tem ninguém. Tudo bem, gente, eu respeito. Eu sempre falo assim... Ainda mais quando eu falo do Luciano, né? Eu cobro de quem eu sei que pode dar mais. De quem eu sei que pode entregar mais. Então por isso que eu não vou cobrar o Zubeldia, não vou falar do Zubeldia no vídeo de hoje não. Porque o Zubeldia é isso aí, o time do São Paulo com o Zubeldia vai ser isso aí, mesmo com volta de Lucas, de Oscar, de Pablo Maia, vai ser isso aí. Vai ser um time que não consegue fazer mais gols do que é necessário. Jogar lá nos aflitos não vai ser fácil. Apesar do Náutico ser um clube de Série C, um time de Série C, é um time tradicional no futebol, na história, mas hoje disputa a Série C. E o São Paulo não conseguiu fazer mais de 2 gols e mais, tomou gols de um time de Série... Um golaço, inclusive, né? Aí não tem nem questão de falar, o sistema defensivo falhou, não sei quem falhou. Não, foi um golaço, não tem o que falar, rapaziada, não tem o que falar. Lembrando que o Zubeldia levou mais um cartão amarelo, já é o 13º na temporada, fora que levou um vermelho também, né? E acho que o Zubeldia montou um esquema hoje muito interessante que ele deveria manter nos próximos jogos, que é o quê? Ele faz uma linha de 4 ali na defesa, né? Alisson e Marcos Antônio no meio, com mais 2 meio de campos. Não foi um 4-2-3-1, como mostrou ali na escalação na Sport TV. Não, foi um 4-4-2, ou um 4-2-2-2. Que aí ficava a dupla de volante, Marcos Antônio e Alisson, os meias, Matheus Alves pela esquerda, o Ferreira pela direita, e aí o André Silva como centroavante, o Luciano um pouco mais atrás dele, mas mesmo assim, muitas das vezes à frente do André Silva, né? Então, São Paulo jogou hoje com 2 atacantes, 2 meias abertos pelas pontas, e o Marcos Antônio chegando muito mais à frente para às vezes construir o jogo. Tanto que ele deu vários passes ali, como um meia realmente, né, porque ele ia muito pra frente, ele recebia, o jogo passou muito pelo Marcos Antônio hoje, né, e ele não guarda posição, assim como o Alisson também não guarda posição. Então esse esquema tático do Zubeldia, e aqui vai os meus elogios a ele, esse esquema tático eu acho que ele deveria manter nos próximos jogos, colocando o Luciano mais à frente, né, não tendo um meia de criação, que o Oscar ainda não voltou, mas deve voltar no jogo contra o Alianza Lima, talvez, né, talvez, ainda não é certo ainda, mas pode ser que ele volte. Enquanto ele não volta, pode se optar por esse esquema. Até quando o Oscar voltar, pode se optar por esse esquema. Aí vai sobrar pra alguém, né? Vai sobrar pra quem? Pro Ferreira e também pro Alves, né? Porque aí você tem que colocar o Oscar na esquerda, você pode colocar o Lucas na direita e deixar o Luciano com o André Silva ali juntos, né? Não precisa o Luciano voltar pra armar jogadas. Não, o Oscar é um jogador que vai ficar pela esquerda. Como o Matheus Alves fez hoje, o Matheus Alves foi um jogador pela esquerda, mas com muita liberdade pra ir por dentro. Hoje foi um pouco abaixo do esperado, é um menino ainda, ele vai oscilar bastante, isso é normal. Mas ele com essa liberdade pra armar jogadas, né? Pra vir por dentro, ele não ficava preso na ponta esquerda como um ponta realmente. Não, ele era um meia aberto pela esquerda, função que o Oscar faz quando o São Paulo joga com 3 atacantes.
O Oscar não é um ponta. Ele não joga como ponta, ele joga como um meia aberto pela esquerda com liberdade para trazer por dentro, criar jogadas, e foi o que o Matheus Alves fez. E é o que o Zubeldia deve manter. Pelo menos eu quero que ele mantenha para os próximos jogos, principalmente quando voltar o Oscar e quando voltar o Lucas. Porque ali no lugar do Lucas Ferreira, você pode colocar o Lucas normal. O Lucas normal, né? Então você pode fazer essa função aí. Ou até mesmo, não sei, se o Zubeldia quiser manter o Luciano, coloca o Lucas como um segundo atacante, o Luciano mais à frente, ou tira o Luciano e coloca o Lucas também ali. Vai depender do que o Zubeldia vai querer e das condições físicas do Lucas também, né? Porque o Lucas Ferreira tá jogando demais, gente. É difícil tirar o menino nesse momento, né? O moleque tá jogando muita bola. Inclusive, no primeiro gol do São Paulo, o gol do Luciano, os comentaristas na transmissão não destacaram. E deveria destacar a jogadaça que o Lucas Ferreira faz. Porque ele recebe a bola do lateral, faz ali, dá uma chaleira no adversário, consegue se livrar numa meia-lua, um drible de corpo maravilhoso, com uma chaleira, dribla outro adversário e faz o passe pro Luciano, e o Luciano faz o gol aonde? Perto da área, dentro da área. Os 2 gols do Luciano foram aonde? Dentro da área. Então, gente, quando a gente critica alguém aqui, eu acho que há uma dificuldade muito grande dos torcedores do São Paulo entender que críticas fazem parte da profissão deles. Eles têm que ser criticados. E quando a gente critica aqui, a gente não critica pro mal do São Paulo. A gente não quer o mal do São Paulo. A gente só critica, só pega no pé de quem a gente sabe que pode entregar mais. Ou você acha que eu vou ficar batendo na tecla aqui do Igor Vinícius, sendo que eu sei que ele não vai entregar mais do que ele já entrega? Então, a gente sempre falava do Luciano. Pô, o Luciano tá jogando na posição errada. O Luciano não é meia. O Luciano, quando volta pra armar jogadas, ele estraga o time. Agora, quando ele joga mais próximo do gol, ali, filho, ele é letal. Ali ele funciona realmente. E é o que aconteceu hoje. Então, vamos destacar, sim, a partida do Luciano. Mas também tem que elogiar o Zubeldia, porque achou isso. Demorou pra caramba também, né? Demorou muito, mas finalmente colocou o Luciano na função certa e ele resolveu a partida para o São Paulo, né, rapaziada? São Paulo que entrou com o Rafael no gol, Cédric Soares, que deve ser anunciada a sua renovação de contrato entre hoje e amanhã, tá? Ele vai renovar até o final do ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada até o final do ano que vem. Conquistou a posição, baita jogador, tá? Baita jogador. Hoje nós temos um lateral direito que há muito tempo não tínhamos, que era um lateral que cruza, que saiba cruzar uma bola. O Cédric Soares com a perna esquerda cruza melhor do que o Igor Vinícius com a perna direita. Entendeu? Então nós temos um jogador, um lateral que não se livra da bola. Não, que olha para a área, vê o companheiro e tenta buscar o lance. E muitas das vezes consegue, tá? O Cédric tem um ótimo cruzamento com a perna dominante, que é a direita, mas também tem um bom cruzamento com a perna esquerda, que não é dominante. Merece a renovação. Renovação mais do que justa, a diretoria de São Paulo acerta nessa renovação de contrato. O Rafael nem pegou na bola direito no segundo tempo, né? Nem defendeu nenhum chute, né? O Juan Tressoldi, bem na zaga também, assim como o Alan Franco, que saiu por conta de lesão no segundo tempo, preocupa, tá? Inclusive já fez tratamento com gelo e pá. O Wendel, é muito importante destacar, gente, porque eu vejo muita gente criticando o Wendel, até influenciadores e tal, torcida e pá, mas é muito importante destacar que o Wendel tá voltando agora pro futebol brasileiro, está se adaptando ainda, inclusive o Alan Franco, que hoje é titular absoluto, jogadoraço, e recebe as elogias ali mais do que justos, os elogios mais do que justos, o Alan Franco chegou no São Paulo mal, começou muito mal sua passagem pelo São Paulo, rendeu. Tá rendendo hoje. O Alisson, a mesma coisa. Então vamos ter um pouquinho mais de paciência com o Wendel, que tá vindo do futebol europeu, um outro estilo de jogo, tá se adaptando ainda. Ah, mas estamos no 5º mês. Tudo bem, calma. É um bom jogador, hoje fez um bom jogo, tá? Hoje eu não acho que o Wendel deixou a desejar, fez um bom jogo, pode melhorar ainda mais e vai melhorar ainda mais, porque tem potencial pra entregar mais do que tá entregando, então você vai ver que ele vai entregar ainda mais, né? Enfim, bom jogo pro Wendel. O Alisson fez um jogo ok, um jogo ok, tocou mais bola pra trás do que pra frente, mas tudo bem. O Marcos Antônio, uma partidaça. O Marcos Antônio fez uma partidaça hoje, impressionante o que jogou de bola o Marcos Antônio.
Errou alguns passes ali mais à frente, mas é porque não é a função dele, não tem o cacuete do meia clássico, armador, estilo Oscar, mas tentou muitas das vezes, então muito importante ter o Marcos Antônio aí nessa pegada, né, nesse embalo aí, numa boa fase, né. Lucas Ferreira também não fez uma grande partida, mas não fez uma partida ruim não, fez uma partida ok. E o que eu quero destacar, tanto no Lucas Ferreira quanto no Matheus Alves, que também não fez um bom jogo hoje... Desculpa, gente, meu nariz tá bem escorrendo aqui, tá? Desculpa. Mas o que eu quero destacar é que, apesar desses dois jogadores não tiverem feito, não terem uma atuação maravilhosa, os moleques, eles não se escondem do jogo. Eles não se escondem, cara. Isso que mais me encanta nessa nova safra de Cotia. Eles não se escondem. Eles buscam bola, eles tentam um drible, tentam um passe diferente, tentam uma jogada diferente. Volta pra buscar. É isso que eu quero de jogador do São Paulo, que busque o jogo, que não se esconda, que não tenha medo do jogo. E esses meninos, Ferreira, Matheus Alves, mostram que não tem medo. Podem não estar num jogo bom, fazendo uma boa partida, mas eles não vão se esconder em momento nenhum. Você sempre vai ver o Matheus Alves querendo o jogo, sempre vai ver o Lucas Ferreira querendo o jogo, sempre você vai ver esses moleques tentando algo diferente. E isso é importante. Vão errar? Vão errar bastante, tanto pela idade e tanto porque não se escondem e tentam algo diferente. Não ficam na mesmice, então vão errar bastante. Mas é importante ter essa personalidade nesses meninos. É importante, tem que ser elogiado esses meninos pela personalidade que eles têm, ok? Então, não fizeram um bom jogo, um jogo excepcional hoje? Não fizeram. Apesar do Lucas Ferreira ter feito uma jogadaça, o Lucas Ferreira, que ocasionou no gol do Luciano, beleza. Mas só pela personalidade deles tem que ser destacado, tem que ser elogiado, tá? O Luciano, uma partidaça, tá? Jogando na função que ele tem que jogar, resolveu o jogo como ele sabe fazer, né? Então é importante também o Luciano voltando a marcar gols e pá, e jogando na posição que ele tá, ele vai render. Agora, se trouxer ele de novo pro meio de campo para armar jogadas, não vai render e vai receber crítica. A crítica... Como eu falei no vídeo de ontem, eu fui criticado porque eu falei isso. Por quê? Porque é muito fácil criticar o Luciano por ele estar jogando como meio armador. Mas quem é que coloca ele como meio armador? Quem é? Sou eu que coloco? É ele que se escala como meio armador? Não, é o treinador. Então é uma questão muito mais tática do que uma questão própria do Luciano. Hoje o Zubeldia entendeu que o Luciano tem que ficar mais próximo do gol. Resolveu. Então, Zubeldia... Próxima rodada, se o Luciano for jogar, coloca ele nessa função. Fala, Luciano, não precisa voltar a marcar não, filho. Vai lá e faz o gol. É isso. André Silva fez um jogo também bem abaixo, né, rapaziada? Mas tentou alguma coisa também. É outro jogador que não se esconde, isso é muito importante, tá? Dos que entraram, não dá pra destacar praticamente ninguém. Eu acho que o Enzo Dias foi bem na marcação. O Rodriguinho... É um menino que todos os treinadores rasgam elogios pra ele, falam que ele treina demais, é um leão de treino, dizem por aí, né, que nos treinos ele arrebenta, mas nos jogos não acontece nada, né. Bobadilha, uma partida discreta, fez ali o básico, né. Ria Francisco também não conseguiu fazer muita coisa, a bola não chegava pra ele, porque no segundo tempo o São Paulo mais uma vez cai de produção. É impressionante como no segundo tempo o São Paulo cai o ritmo, deixa cair o ritmo, principalmente quando tá vencendo a partida. Não tava empatando, né? Conseguiu o gol da vitória no segundo tempo, mas São Paulo teve amplo domínio da partida. São Paulo dominou a partida como um todo, só que não teve volume suficiente para sair com um placar mais elástico. A verdade, gente, é que tá tudo aberto, tá? Tá tudo em aberto. Jogar com 2-1 só com a vantagem do empate lá nos aflitos não é fácil. Não é nada fácil. Então o Zubeldia vai ter muito trabalho até lá. Deveremos ter já Lucas Moura, Oscar, Arboleda, talvez o Pablo Maia. Mas é um jogo perigosíssimo. Não tem nada definido nessa terceira fase da Copa do Brasil entre São Paulo e Náutico, tá? Tá em aberto ainda, São Paulo corre riscos, e corre risco porque não consegue, cara, não consegue. Eu já falei, não vou falar do treinador, porque o que o treinador vai fazer pro São Paulo é isso aí, e acabou. Se contentem, tá? Não conseguimos vencer. Tomamos gol, não conseguimos vencer por um placar maior, né? E tomamos gol para um time de Série C do Campeonato Brasileiro.
que é muito tradicional em sua história, mas hoje não vive uma boa fase. Gente, olha só, o São Paulo, mesmo com todos os desfalques que nós temos, com esse time aí que temos, que para muitos é um time remendado, mesmo que esse time remendado é pior do que o time do Náutico? Você acha mesmo? Então, se você acha que o São Paulo é isso aí, então é triste saber o que o São Paulo se tornou. É triste, cara. Um time como o São Paulo vencer por 2-1 um Náutico, time de Série C no Morumbi. No Morumbi. Tá bom, né? É um resultado ruim, Beiço? Não, não é um resultado ruim. É um resultado perigoso. Porque o Náutico, se faz um golzinho aqui no Morumbi, leva um empate pra lá e, enfim, aí esquece. É um resultado muito perigoso. Não é loucura pensar que o Náutico pode vencer o São Paulo por 1-0 lá e levar a decisão pros pênaltis. Ainda mais o futebol que o São Paulo apresenta, principalmente no segundo tempo. Então, vamos com calma. Vencemos. Fizemos um jogo ruim? Não fizemos um jogo ruim. O São Paulo dominou o jogo por completo. Mas falta muito ainda. Né? Bom ver o Luciano na posição certa, né? Meteram 2 belos gols, inclusive, né? Bom pro Zubeldia, que mantém a invencibilidade. São Paulo chega a 10 jogos de invencibilidade, com 6 empates e 4 derrotas, e 4 vitórias, desculpa. Mais ou menos isso, né? Então, acho importante ali pro Zubeldia dar um respiro pra ele. Só que o futebol apresentado, a gente sabe que ainda não é aquilo que a gente espera não, tá? Mas bom resultado, importante. Classificação tá garantida, Beiço? Muito longe disso. Vamos aguardar o próximo jogo agora só no dia 20 de maio. Vai ter chão ainda. São Paulo agora na sexta-feira enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, né? Vai ser fora de casa. Jogo duro, jogo difícil. Vamos aguardar. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha pra geral. E comenta sua opinião sobre o jogo de hoje. Tamo junto, forte abraço. Fui!